Eu acho que duas coisas são importantes que a gente ressalte. Primeiro, era numa época de tensão, por causa do próprio regime militar, né? Então era um trabalho que a gente estava sempre tenso com o tipo de progresso que a gente podia fazer, com o tipo de avanço que nós podíamos fazer, com o tipo de trabalho, né, que pudesse alcançar, por exemplo, segmentos expressivos da sociedade brasileira naquele momento. Em segundo lugar, eu acho que foi um momento de alta criatividade, em função das próprias circunstâncias políticas do momento. Então era um momento de grande criatividade. Eu gostaria de citar um outro exemplo de política importante nessa época, que foi o próprio projeto de Caruaru. O projeto de Caruaru e o projeto de Montes Claros foram projetos que deram início, que foram vanguarda no processo de extensão de cobertura no Brasil. E o projeto de Montes Claros eu reputo como um dos mais importantes para a própria construção do Sistema Único de Saúde. Foi o local onde primeiro se discutiu de forma organizada a organização da sociedade, a organização da população, como controle social do serviço de saúde. Foi o projeto onde primeiro se discutiu os conceitos de acesso, o conceito de universalização, o conceito de regionalização, de hierarquização, o conceito de adscrição de clientela, o conceito de fluxo de atendimento. Então, este projeto foi um projeto importante. Além de trazer também uma nova concepção para a formação de recursos humanos, principalmente naquilo que se referia à formação de pessoal de nível médio e de nível elementar. Então, naquele momento, essas experiências elas foram importantes. Por quê? Porque elas começaram a moldar uma discussão sobre a necessidade de se fazer uma modificação na Lei do Sistema Nacional de Saúde, que havia sido aprovada e promulgada em setembro de 1975, onde você excluía partes importantes da população do acesso ao serviço de saúde. Então, aquelas experiências foram importantes, porque trouxeram essa discussão com pessoas, com sanitaristas, com profissionais de saúde sérios, comprometidos com a saúde da população brasileira, em meio a um cenário político que, de certa forma, tensionava e causava preocupações a esses meios. Mas foi um processo que pôde evoluir de forma bastante significativa. Então, eu considero que a história tem que fazer jus a esses projetos, a estes profissionais e, principalmente, àquele momento em que a população soube não ficar submissa aos ditames do poder central do regime político daquela época. Nós, governos, o governo federal, os governos estaduais, o governo municipal, toda a sociedade civil, todo o controle social, os partidos políticos, todos no momento que busca a consolidação do Sistema Único de Saúde. Avançamos muito, mas nós não temos que nos dar por satisfeito com os avanços que nós conseguimos. Esses avanços de cobertura vacinal como exemplo para o mundo inteiro, o programa de AIDS como exemplo para o mundo inteiro, o programa as ações de transplante como exemplo também para vários segmentos do mundo, a universalização, tudo isso foram conquistas do povo brasileiro, não foi concessão. Foi importante, mas não é para que a gente fique saboreando esses feitos e nos esqueçamos daquilo que nós temos que fazer. Muita coisa nós temos que corrigir. Aliás, eu acho que nós temos que ficar atentos constantemente. Não existe produto acabado na área da saúde. Temos que estar sempre atentos para que tenhamos que estar preparados para avaliar e para corrigir rumos. Essa é a temática, essa é a dinâmica da saúde. E para o futuro, eu acho que nós temos duas coisas, num rol de várias outras que nós precisamos de estar atentos, mas duas eu acho que são significativas. A primeira é a garantia de recursos perenes para a saúde, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual, seja no âmbito municipal. Recursos perenes conforme deliberação do Conselho Nacional de Saúde, quando ele define o que ele entende com o Conselho Nacional de Saúde, com a representação de todo o segmento político e da sociedade civil desse país, define o que ele entende porque aquilo que seja classificado como ações e serviços de saúde. Então, aquilo para mim é importante. E a emenda 29 vai dar respaldo para isso. E uma segunda questão que nós temos que estar atentos.
tem que haver sempre uma cumplicidade entre os níveis de governo, a população e servidores que trabalham nesse sistema. Nós temos que ter claro para nós que o primeiro compromisso de todos nós é com a saúde da população. E para a gente fazer isso, nós temos que estar atentos, e eu repito, estar atentos e preocupados em avançar num segmento que eu acho que nós ainda temos muito que avançar, que é o segmento da gestão do serviço de saúde. Tanto do sistema estadual, municipal e federal, quanto também na gestão e na administração das unidades de saúde. Deixar claro, serviço de saúde não é lugar para fazer proselitismo político. Serviço de saúde não é lugar para fazer nepotismo político. Serviço de saúde é lugar para que a gente concentre esforço para prestar um bom serviço para a população que precisa. Não devemos nos esquecer jamais 145 milhões de pessoas, mais ou menos, segundo dados de alguns pesquisadores, dependem único e exclusivamente do Sistema Único de Saúde. E é com isso que nós temos que ter responsabilidade.